Olá, toladas na areia, olá, tomatas atacantas. Eu sou Otávio Ugá, este é o Super 8. E hoje, o bom filho a casa retorna à terra da pataquada? Pois então acolhe seu popô na cadeira, porque chegou a hora de mais um episódio do quadro que vocês tanto esperavam. E no episódio de hoje... Piores filmes do mundo. Um rabugento detetive italiano é convocado para investigar um estranho caso de mutilações penianas que tem acontecido numa cidade de Nova York onde só se fala alemão. Então ele tenta desvendar o mistério antes que mais pililios acabem decepados no chão, incluindo o seu próprio. E eis que somos apresentados ao nosso herói, Luigi Maccaroni. E Maccaroni tem um caso complexo para cuidar. O caso de camisinhas dubladas pelos filhos do Tico e Teco com Alvin e os Esquilos. E que arrancam bolas e pipis com seus dentes afiados. Olha ela lá apitando e correndo cagota. Mas o pior de tudo é que ninguém no departamento de polícia acredita nessa história de camisinha devoradora de mandiocas. Será que ninguém pensou em, tipo, ouvir as vítimas? Porque a camisinha é assassina só no título, mas na história ela só arranca Bilal e deixa o povo vivo lá, desbilauado. Então a legista examina o cadáver do preservativo com um cuidado que só ela e conclui que é um bicho concebido artificialmente. E aí, logo depois, começa uma infestação de camisinha do tinhoso. E agora elas estão mais vorazes, pois devoram narizes também. Gente, qual é o problema dessa mulher? É tão difícil colocar a mão na fuça e arrancar o bicho? Oh, meu Deus, precisa desse labafero todo? Temos uma cena fazendo alusão gratuita à psicose. Bota aqueles páreos, olha esse corpo. Que homem. A camisinha navega um patinho de borracha ao som da trilha de Tubarão. Uma mulher exuberosa observa e então tome-lhe um nhaque no pirulito. A mulher grita porque é sempre mais eficaz do que pedir ajuda. E os seguranças, e ainda olha pra câmera esse sapecão aqui, ó. Ei, danado. Sabe aquela mulher mocoronga da praça que teve o nariz atacado? Ela agora dá mais detalhes do que aconteceu, embora ninguém entenda a língua que ela inventou. E então finalmente encontram alguém que entende o que essa pé no saco tá falando. Só que a outra só entende, ela também não fala a língua dos caras. Essa foi boa. Essa foi bem boa, tem que admitir. Quem diria, hein, que tudo isso seria visto num filme com esse título e com aquele belo selo trash de qualidade. Um cara faz um ritual macabro pra se tornar uma poltrona e ir parar na casa de sua crush, porque ele estava possuído por um bruxo do tempo do Ronca que queria que a crush do possuído fosse possuída por sua crush bruxa do tempo do Ronca. Enquanto isso, o sofá possuído pelo cara possuído pelo bruxo acaba com a seiva de uns sem vergonhas que aparecem de vez em quando. Ou é mais ou menos isso aí, porque também não vou dizer que eu entendi totalmente. Pois essa chumbiscrodice começa com um maluco fazendo umas mandingas pesadas enquanto geme e pinga molho agridoce na foto de uma cremosa. Logo em seguida, uma poltrona com olhos assiste o repórter vesgo chegar e passar uma serra na canela do mandingueiro gemedor, espirrando mais molho em outra foto da mesma moça, que é apresentada toda se requebrando até que é abordada por dois polícia e reage com boquinha de chupar sacolé. Os polícia avisam que um amigo dela tá sumido e só acharam um pé do dito cujo. Ela diz que não tem notícia do coiso há muito tempo porque ele era tão obcecado por ela que rolou até ordem de restrição. I've always had this effect on me and it's like they go crazy for me or something. Essa daí nem se acha não, imagina. E fica por isso mesmo, ela pede pra sair porque precisa receber uma poltrona. A poltrona que foi enviada pelo cara que ela não tem notícia. Então como ela sabe que vai receber a poltrona? Quer saber? Esquece. Beleza, quando ela e a amiga chegam em casa, o namorado dela já tinha recebido o treco e já tava sentado. A Dentinho toma banho, é assustada pela amiga. Sexy body you have. E por fim, a Dentinho comenta: Felt like there was somebody else here. não seria porque, de fato, essa pessoa parada aí na sua frente estava perambulando de fininho pela sua casa pra te assustar? Só especulando aqui. Mas aí, quando a amiga tá indo embora, ela vê a poltrona encarando da janela e continua sem se questionar. E voltando pra Dentinho, ela acorda com o café da manhã preparado pela poltrona. E aí a gente olha pra essa poltrona Zé Bundola e percebe que realmente não dá mais pra acreditar em nada. Foto no Instagram, na realidade, só decepção nessa vida. A Sei Que Sou Demais sai sondando o AP no miudinho com o furifício trancado até testemunhar a poltrona lançando mais uma olhada arrebatadora. Atuação. Que primeira. Então ela acha melhor passar a noite na casa da amiga, deixando a poltrona pistolaça urubu servando da varanda. Empolgado com sua capacidade de assustar as pessoas, o sofá de um lugar vai até a pia da cozinha e começa a fazer a ASMR balbuciando o nome...
E agora o Astrobaldo pega um sutiã e um chapéu da Francesca, põe na cama, sobe em cima, se cobre e começa a dar bimbada. Nisso a poltrona tá como? Que viagem é essa, véi? Quando a mulher volta no dia seguinte, a poltrona tá com aquela cara de Posso saber onde a mocinha estava? sei que você me olha e me quer, presencia o Zé Assento fazendo a ASMR de novo. E mostra todo o seu talento com esse grito desesperado muito genuíno. Joia, a Francesca pega a caixa de apanhar coisa ruim e vai pro seu apartamento. Põe ela no chão e pede pro espírito da poltrona entrar. Mas o sofá não acha e fica brincando de pega-pega com a mulher. Empurra a caixa, dança, remexe, dá um passinho. Aí a Francesca fica indignada e começa a tacar algum líquido inflamável na cadeira. Ela consegue a proeza de tacar mais líquido em si do que na cadeira, mas tudo bem. Então ela pega uma caixa de fósforo, risca um palito e taca fogo? Seria o que uma pessoa sensata faria, mas sensatez também tá em falta aqui. Ela risca e exibe o fósforo. Escreveram um roteiro dando cabeçada no teclado e saiu esse amontoado de putuco de bosta. Um pacato pneu acorda do seu estado inanimado e só queria explodir coisas e pessoas com seu poder mental. Enquanto isso, pessoas estão no deserto assistindo ao vivo o filme do pneu que acorda e só queria explodir coisas e pessoas com seu poder mental. Parece confuso. E é. Esse filme é muito do mal compreendido e o diretor roteirista sabe muito bem o que tá fazendo. Ué, Otávio, mas esse não é um episódio dos piores filmes do mundo? Então, é uma pegadinha. Rubber, o pneu assassino, é ruim propositalmente pra funcionar como chacota de filmes de seres assassinos que Hollywood adora fazer. A gente já aceitou tanta coisa estúpida como assassino, mas um pneu é o problema. Não, minhas gentes, nenhum filme é ruim por causa do que ele aborda, mas sempre como ele aborda. E é importante dizer que esse filme não é sobre um pneu assassino, mas sobre um filme de pneu assassino. E aí a gente presencia um deboche sobre as coisas mais irritantes que acontecem no cinema. O filme mal começou e tem gente que mete o louco, It's already boring. piratas filmando, pessoas que comentam em voz alta, pessoas que reclamam disso, aí devolvem dizendo que os incomodados que se mudem. Tem até os realistas seletivos que aceitam coisas absurdas como um pneu vivo, mas curiosamente questionam coisas menores como Isn't the tire supposed to float? nem tudo faz sentido aqui, o próprio Long admite isso com And not that it was great to begin with, but at least I understood it. Now it's just, it's totally confusing. Rubber, o pneu assassino, sabe que é um filme ruim. E é isso que faz dele tão bom. É um filme ruim, feito com inteligência pra satirizar os filmes ruins que você não nota que são ruins. Parabéns pro ator que interpretou o pneu. O nome dele é Robert. É sério, o nome dele tá nos créditos. É uma entrega, né? Ainda bem que deu certo, senão ele teria entrado numa furada. Lelele. Vejam como ele começa cambaleante e vai pegando o jeito com o decorrer do filme. Que atuação, né, cara? Há ainda algumas pamonhices, como o pneu dormindo, bebendo água, mas isso é um tipo de absurdo que funciona como comédia. É estranho, mas se você se permitir, pode perceber a paródia intencionalmente bem feita que é Rubber, o pneu assassino. As frutas que parecem legumes porque são servidas nas refeições e não nas sobremesas ganham vida e começam a perseguir os humanos. Mas um nobre pequeno homem monta um esquadrão de especialistas super capazes para combater esse mal e salvar o vilarejo deles lá, porque não teve verba pra um perigo mais ameaçador que esse, não. Tela de título com música do Tomate do Mal. Attack of the Killer Tomatoes. Tá bom, cansei. Em outros lugares, as frutas vermelho-alaranjadas seguem tocando o terror, como descobriu o tio do bigode que bebe suco do mal e sofre um piripaque, esses tiras atirando em inimigos invisíveis e esse helicóptero que caiu sozinho de verdade, dando um prejuízo à produção maior do que o orçamento do próprio filme. Mas as coisas não estão perdidas ainda, porque o futuro da humanidade contra os perversos frutos estaria melhor nas mãos de hábeis agentes do governo. Um especialista em disfarce, um especialista em natação, um especialista em mergulho, esse tocador de tambor, que não é especialista, mas é essencial para dar o tom heróico da cena. E, por fim, esse especialista em paraquedismo que se assusta acreditando estar diante do próprio Hitler. Mas foi só uma pequena confusão, porque esse é o especialista em disfarce disfarçado de Hitler. Quem não se confundiria, não é verdade? É verdade. E o rei dos disfarces se infiltra entre os tomates. Eu sei que é difícil reconhecer quem é quem, mas eu vou dar uma colher de chá. Ele não se transformou num tomate de verdade, apenas se vestiu de um. É difícil, eu sei, mas se se esforçar, você consegue. Mas não tem jeito, gente. O pânico estoura de vez na cidade. Os tomatões gigantes de isopor com rodinhas atacam madames em estacionamentos de supermercado. E, gente, o medo, o pânico, o terror se torna tamanho que os cidadãos sequer podem ouvir a menção da palavra Tomato.
E piora quando o grande mestre do disfarce, o grande ícone da transmutação, que, caso você ainda não tenha identificado, é o do meio, tá? Se entrosa tanto entre os tomates que acaba vacilando feio. Hey, will somebody please pass the ketchup? É, meu valente guerreiro, vai ser difícil sair dessa sem que o inimigo te bate. Hã? Entendeu? Ai, cansei. Depois de uma festança braba de Spring Break numa praia, jovens com altos níveis de hormônios reprodutivos e baixa capacidade intelectual se deparam com uma ameaça invisível ao acordar. Algo escondido sob a areia parece estar devorando cada ser vivo que se aventura a pisar ali. E agora, o que fazer? Quem poderá defendê-los? Por que esse filme é ruim? Bom, porque tem tudo que uma produção mequetrefe precisa. Atuações chimbuias de jovens desconhecidos que falham até ao interpretar estereótipos de si mesmos, um inimigo aleatório qualquer seguido da palavra assassino ou assassina, defeitos visuais dignos de troféu joinha de bosta, uma trama chumbiscroide sem sentido que seria resolvida em 5 minutos se os personagens tivessem passado no psicotécnico, uma direção que não se decide para onde os atores deveriam estar olhando. Ai, como eu pude esquecer. Peitolas gratuitas, porque filme ruim que se preza tem que explorar o corpo feminino sem justificativa. Pois bem, essa parangolice começa intercalando os povo tudo farreando à noite com takes de uma praia tranquila ao amanhecer. De repente esses dois sabidão aqui aparecem com um putucão de merda gosmento. Raia o dia, pegadas, casal dormindo, outro casal dormindo e mais um casal dormindo. A mocinha genérica com cara de peidei e achei fedido é a primeira a acordar. Depois de dar uma esnobada no Zacarias e constatar que seu ex está no carro com uma nova peguete, encontra um passarinho preso na areia. Como ele não responde, ela fica preocupada. Então o bicho é engolido pela areia. E isso já é o bastante para ela deduzir que a areia é perigosa e já sai gritando cagota com a moça das peitolas de fora que acordou nessa hora, gofou farinha de trigo e fica presa na farofa. Até que ela começa a ficar atoladinha, seduzindo esse cara que diz: Calma, calma, foguetinha. E agora, enquanto os nossos heróis têm uma discussão calorosa sobre o que acabaram de presenciar e sobre o que deveriam fazer a partir desse momento, algo me chamou mais atenção. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E agora, se gostou, dá like? Nesse momento eles avistam um putucão que o galerê trouxe na noite passada. Porém, não tá mais inteiro, agora tá rachado. Será que saiu algo dali? Também não precisa ser debochada, nem te conheço. Com essa nova informação, a inaladora de flatulência decide pegar o pouco de comida que eles têm pra tentar descobrir até que distância o bicho enterrado estaria atacando. Ô, mulher, tá certo que salsicha não faz tão bem assim, mas não dava pra começar a dieta depois? How long are we gonna be stuck out here and you're throwing out our only food? Obrigado, é isso que eu tô dizendo. Não precisava jogar a salsicha inteira, bastava apenas jogar uns pedacinhos pra economizar, né? Olha só, moça, você e os seus deboches, eu já te falei que eu não gosto disso. Quem descobre a digivolução do bicho de areia da pior forma possível é o entaladinho, coitado, que já não deu sorte desde o início. Tava ele lá que nem um sorvete na cumbuca quando a criatura resolveu atazanar. E pra acabar é revelada alguma coisa nadando embaixo d'água, a caminho de uma praia mais movimentada. Oh, que perigo essas pessoas estão correndo? Tá. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Olha só que bonitinho.